O tema de hoje é há 1000 oportunidades na advocacia, porque são 5 pilares que sustentam toda a carreira jurídica do jovem advogado e da jovem advogada. Mercado e conhecimento jurídico, mindset jurídico e financeiro e soft skills. Aqui neste vídeo eu vou te mostrar aonde deve estar o seu foco. Porque quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm no longo prazo. Porque o fato é o seguinte, a dor passa, mas a estabilidade financeira e o reconhecimento social através da advocacia permanecem com você. Eu sou o James Franco e apresento o podcast Método MAR, Método Mentoria Advocacia Revolucionária. E o nosso assunto de hoje é há 1000 oportunidades na advocacia. Bom, quando eu trago esse assunto, né, 1000 oportunidades, né, na advocacia, eu fico pensando assim, né, como fazer alguém que não está enxergando passar a enxergar. Como é difícil criar formação e crença positiva no sujeito. Né? Criar formação, fazer alguém ser positivo, né? Ter realmente conteúdo e uma proatividade positiva para a vida é realmente um discurso assim que deveria estar nas nossas televisões todo dia. Por quê? Porque a gente tem discurso de ódio, a gente tem discurso de violência, a gente tem discurso de criminalidade, de dificuldade e tantos discursos negativos que eu sinto falta de um discurso ligado à esperança. Então essa palavra esperança, né? Esperar, né? É acreditar, ter fé, é uma das falas que eu acho que mais me encanta, né? Porque ou eu enxergo o copo meio vazio ou eu enxergo o copo meio cheio. Então, né, eu creio que nós deveríamos ter na nossa escola primária, na nossa escola secundária, na formação do sujeito, nós deveríamos ter conteúdo sobre esperança, sobre alegria, sobre perseverança, né? Sobre plantar para colher, sobre acreditar, né? Termos ali uma boa formação para a gente poder ver a vida com mais amor, com mais alegria, com mais disposição. Sabe? Então, eu vejo que nós devemos cuidar de nós, né, dos outros, da família, né? E quando eu trago esse assunto, eu penso na minha família, né? Eu penso nos meus amigos, eu penso nos meus alunos, eu penso no jovem advogado e na jovem advogada. Eu penso no Érico Rocha, trazendo um ensinamento de como olhar para o olho do mentorado e de como sentir amor pelo mentorado, amor pelo aluno, amor pela família, amor pelos amigos. Sabe, tem um versículo na Bíblia que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quando eu vejo esse imenso amor de Deus, né, eu trago isso para a minha vida e eu me pergunto como amar mais, como acreditar mais, como confiar mais, como ter mais esperança. Independente das nossas falhas, dos nossos pecados, erros, transgressões. Sabe, eu me lembro de um mentor chamado Pablo Marçal, ele trabalha muito essa questão, né, de que Deus me ama, de que Deus te ama. Então eu fico pensando que será que basta ensinarmos física, matemática, geografia e tantas outras coisas, direito, medicina, psicologia? Onde está o amor? Né? Onde é que está o amor pelo outro, pela sociedade? Então quando eu trago este tema, há 1000 oportunidades na advocacia, eu tenho que perceber que eu estou com o sujeito. Eu estou com o ser humano, eu estou com o outro. E eu desejo o bem para o outro, eu amo o outro, eu torço pelo outro.
E aí eu não tenho que ter inveja do outro, competição com o outro, desvalor do outro. Então vejam que eu creio que é uma chave, né? Se você tem o desejo de se tornar um mentor, se você tem um desejo de se tornar um profissional, trabalha esse porquê dentro de você, né? Para você poder atingir o coração do outro e buscar uma transformação do outro. E é engraçado que quando a gente faz esse exercício, a gente também se transforma. A gente descobre problemas, pecados, erros em nós. E a gente passa a também ser transformado, também exigir menos de nós mesmos e exigir menos do outro. E buscar ali um significado mais genuíno, mais verdadeiro, mais honesto, mais claro, mais transparente. Pense nisso. Essas foram então as minhas palavras introdutórias, mas quando eu falo sobre o título Há 1000 oportunidades na advocacia, eu trago ponto 1, como fazer para acreditar. E aí eu tenho que trabalhar 2 aspectos. Eu acredito e o outro acredita. E se eu acredito, eu acesso, eu estou vivendo essas 1000 oportunidades. Eu sou um avatar transformado que bebe dessa fonte para poder falar para o outro, vem que aqui tem água boa. Então vejam, é importante então, e eu tenho procurado trazer com maior clareza, né? Eu tenho diluído as minhas crenças limitantes, tenho me apegado no lugar de positividade, de resultado, de sucesso na profissão e alargado também e buscado compreender outros caminhos positivos. É claro que eu não vou ter êxito em toda a advocacia, mas eu tenho êxito na advocacia e eu tenho um conteúdo dentro do universo jurídico que eu posso tranquilamente compartilhar, né? Fazer chegar a você nessa reflexão. O que eu trago não é só um conhecimento teórico, mas é um conhecimento prático teórico. Para que você veja verdade, veja resultado, para que você desenvolva também o seu nível de crença, prático e teórico, e consiga também beber da mesma água limpa e cristalina que eu bebo. Agora, não é fácil. A gente não pode trazer um discurso de facilidade. Muito pelo contrário, é difícil, é longo, é prolongado, é uma carreira. Eu estou, por exemplo, no meio da minha carreira, tenho 45 anos de idade. Eu estou desenvolvendo a minha carreira. Quando eu olho para trás, eu comecei com 18, 19 na faculdade, no curso de Direito. Então, a gente já vai aí para quase a 3ª década fechada de curso de Direito. Né? De curso de Direito. Ou seja, há caminhos tortuosos, há caminhos mais pavimentados, há caminhos mais planos, há caminhos mais acidentados. Então a gente pode sim, né, conversar com alguém que está começando e falar, olha, por aqui é complicado, por aqui é legal, por aqui o desafio é esse, por aqui o resultado é esse, por aqui você vai encontrar isso no caminho, isso no fim. Vocês percebem que é fundamental então a gente ter esse tipo de fala, né, para nós sermos claros, transparentes, honestos e você compreender bem o que a gente quer dizer. Então, como fazer para acreditar? Esse é o meu grande obstáculo. Como fazer você acreditar em você, acreditar que vai dar certo? E aqui, o desenvolvimento precisa ser interior, precisa ser a nível mental, às vezes psicológico, às vezes até psiquiátrico, né? Para você receber um tratamento, né, de formação, de base, de cura, de traumas, há uma série de coisas que às vezes impede você de acreditar que vai dar certo. Né? Teria que ser algo tão mais pavimentado, teria que ser algo tão mais claro, tão mais límpido, tão mais cristalino, né? A crença positiva. Né? Éramos para ter uma vida mais saudável, uma formação mais saudável, uma criação mais saudável.
E de repente a gente recebe tantos empecilhos, tantos traumas, tantos desafios, que a gente se depara com algo que era para ser simples, crença positiva. E que de repente passa a ser crença negativa. Sabe, eu me lembro de uma autora, né, do livro Mindset, que ela diz que existem dois tipos de crença, né, dois tipos de mindset. Um fixo, onde a gente justifica limitações e passa uma vida se justificando, com baixo desenvolvimento. E existe um mindset, né, uma crença crescente, onde os erros e desafios e problemas são enfrentados e a gente vai caminhando e não desistindo. Né, tem uma frase que diz assim: não importa muito a sua queda, o que importa mais é quanto tempo você vai levantar para continuar a sua caminhada. Então, se uma queda que vem para todo mundo, um tropeço, um erro, um problema, vem para todo mundo, se isso joga a gente a ponto de deixar a gente estagnado, parado, desestimulado, negativo, né? Isso demonstra que você não está preparado para os trancos e barrancos da vida e do mundo do mercado e do mundo dos negócios. Pense nisso, pense nisso. Uma boa sugestão de leitura, viu? O livro chama-se Mindset. Mindset. Só esse ponto, né? Como fazer para acreditar, já daria, né? E aí eu acho que eu até poderia ficar nessa toada, né? Nesse ponto 1, né? Então veja, aprofundando esse ponto 1, né? Eu não vou dar continuidade aqui, eu tenho até o ponto 10, mas eu vou aprofundar. Eu vou aprofundar esse ponto 1, vou deixar até anotado, e vou aprofundar esse ponto 1, né? Como fazer para acreditar. Então, primeira questão, né? Primeira questão. Qual é o seu nível de crença? Como é que você enxerga a vida? Como é que você enxerga a profissão? Né? Quais são os seus desejos, né? Através da advocacia? Quais são as suas necessidades primárias? Né? A pirâmide de Maslow, ela vai dizer que quando eu não tenho sanado as minhas necessidades básicas, eu não consigo pensar numa necessidade mais aperfeiçoada, mais excelente. E assim sucessivamente. Até chegar a uma necessidade de status ou vaidade, enfim. Então, se eu não tenho feijão, arroz em casa, eu não vou fazer plano para passar as férias na praia, porque eu estou na correria de sanar, né, as necessidades básicas. Então, veja, quando a gente trabalha, né, esse requisito crença, há pessoas que conseguem começar do nada, do zero, do menos, do negativo. Sabe, há migrantes... Né? E quando a gente olha para a história da humanidade, há migrantes que vieram da Europa, que vieram, né, do Japão, que vieram de países nórdicos, né, para o Brasil, por exemplo, que começaram do nada, que trouxeram malas, poucos recursos, parcos recursos, e que começaram uma vida, começaram uma história. Sabe, quando eu trago esse tema, há 1000 oportunidades na advocacia, eu preciso passar por esse problema, né? Como fazer para a pessoa acreditar? Como fazer para que haja uma postura de enfrentamento nível 0? Ou seja, estou começando hoje. Mesmo sem recursos, mesmo sem condições, mesmo sem estrutura, mesmo sem base, mesmo sem ajuda, mesmo sem apoio. Estou começando hoje. Eu me lembro de um vídeo do Érico Rocha, onde ele diz, né, ele embasa, né, essa crença, né, esse como acreditar, ele embasa numa seguinte frase, né, ou eu vou fazer dar certo, ou eu vou morrer tentando. Isso tem uma profundidade tão grande, mas tão grande, sabe?
que essa frase ela tem que ser escrita e tem que ser colocada em lugares chaves do escritório, da nossa casa, do nosso trabalho. Né? Ou eu vou fazer dar certo. Isso significa, não é que você é Deus, que você pode tudo, não. Significa que você vai à luta, significa que você vai arregaçar as mangas, significa que faça chuva ou faça sol, você vai fazer sua parte. E vai fazer mais que a sua parte. E vai fazer de novo, 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 de novo. Vai perseverar até o fim. Ou vai dar certo, ou você morre tentando. Vocês já perceberam que ninguém vai sair vivo da vida e a gente vai morrer vivendo? Então, quando a gente traz esse conteúdo precisa destravar dentro de nós, né? Precisa trazer um nível de cura fundamental. Fundamental. Sabe, a vida vai passar e está passando. E a gente vai morrer no final dela. E vai tudo ficar aí. Que tal então ter um plano? Que tal então ter uma caminhada? Que tal então você passar a acreditar que é possível você atingir como jovem advogado, como jovem advogada, a sua estabilidade financeira, o seu reconhecimento social através da advocacia? Qual é o preço que precisa pagar? Quais são as tarefas que precisam acontecer? Qual é a pós-graduação? Qual é o curso? Tem que trabalhar em que área? Para quem? Como? Vai prospectar como? Vai visitar clientes? Ah, mas hoje não apareceu ninguém. Ah, mas amanhã não apareceu ninguém. Ah, mas esse mês não apareceu ninguém. Tá, e daí? Tá, e daí? Você vai acreditar até o fim? Vai focar naquilo que você tem controle? Vai morrer tentando? Ou vai desistir antes de morrer? Então, se você não acredita suficientemente, você não vai até o fim, você não vai tentar tudo. E o tentar tudo aqui é até o último dia, o último suspiro de vida. Então, você não acredita. Você acredita até a página 2, você acredita até a página 3, você acredita até a página 10. Mas o que eu estou tentando trazer aqui é uma crença até a última página, até o último segundo, até o último suspiro. Agora, mude a estratégia. Transforme a estratégia. Busque auxílio, busque mentoria, busque conversa. Né? O acreditar, né? Vou fazer dar certo, ou vou morrer tentando, não significa que você não vai buscar estratégia, não vai buscar conversação, não vai buscar como fazer, não vai buscar know-how, know-who. Quem me ajuda? Como eu faço? Você está percebendo, então, que quando a gente fala, né, sobre esse tema, como fazer para acreditarmos, isso passa a ser determinante, passa a ser chave, passa a ser fundamental para as nossas ações? Então, se o que você quer é atingir sucesso profissional, reconhecimento social, reconhecimento familiar, reconhecimento de bairro, de cidade, de estado, como uma boa advogada, um bom advogado, alguém de sucesso, alguém que é lembrado, alguém que tem clientes, tem carteira de clientes, né? Alguém que consegue honorários, consegue custear a família, custear a escola dos filhos, trocar de carro no final do ano, fazer uma viagem, ter uma casa própria, ter uma renda, né? Um dinheiro guardado. Se você quer tudo isso através da advocacia, há 1000 oportunidades na advocacia, mas o ponto 1 é como fazer para você acreditar, porque que existem, existem. Né? A psiquiatra Ana Beatriz, salvo engano, ela diz o seguinte: o meu mundo, ele não é maior do mundo que eu conheço mentalmente. Então, se você não conhece os caminhos da advocacia, se você não conhece os caminhos das melhores áreas, se você não conhece os caminhos dos honorários, se você não conhece o amplo mapa do universo jurídico que a gente apresenta, né, na nossa mentoria, se você não conhece, para você esse mundo não existe. Para você esse mundo é fantasia, é sonho. É irreal, não é real.
Isso é profundo demais. Por quê? Porque eu tenho que conhecer, saber, ver para poder acreditar. Né? Quando Deus fala para Abraão, olha para as estrelas do céu, numerosas estrelas, olha para os grãos de areia na praia, numerosos grãos de areia, a sua descendência vai ser igual, sua descendência será igual. Então nós temos que ouvir, conversar, ler, participar, né? Uma das coisas mais poderosas que existe para a gente poder acreditar, ou aprender a acreditar, ou acreditar mais, num nível maior, é andar com pessoas que acreditam mais do que a gente. Porque se a gente caminha com pessoas que acreditam menos do que a gente está descrendo e não crendo. A gente está andando para trás e não para frente. Vocês estão percebendo, então, o grande desafio que nós estamos postos quando a gente trabalha as 1000 oportunidades no universo jurídico e a gente trabalha o ponto 1 dessas 1000 oportunidades. Então, não adianta eu falar das 1000 oportunidades se eu não acredito. Eu não acredito que elas existem. Eu não acredito que é para mim. Eu não acredito que eu consigo, que eu posso. Eu tenho um nível de escassez, um nível de crença que sequer me tira da cama de manhã cedo para eu fazer a coisa acontecer. Vocês estão percebendo por que a nossa mentoria, então, ela trabalha o mindset, né, do mercado, né, o mindset jurídico, o mindset financeiro, né, os soft skills, né? E a gente leva vocês a aumentar o conhecimento jurídico, porque você vai enxergar um mundo que está aí posto. Isso aconteceu comigo. Eu vi uma fila lá de advogados na Previdência Social, no INSS, e eu tinha dó deles. E depois eu descobri que eram os advogados que ganhavam mais honorários no meu município, na minha cidade. Quando houve um desencantamento e eu passei a enxergar tudo isso e falei, meu Deus, onde eu estava? Estava com a cabeça enterrada num buraco, que eu não via aquilo. Mas eu já estava, né, lá atrás, quando eu era jovem, eu acompanhava uma pessoa no INSS para segurar fila. Ali já maculou em mim uma crença absolutamente negativa, que graças a Deus foi diluída. Vocês estão percebendo? Volto naquela frase da Ana Beatriz, doutora Ana Beatriz. O meu mundo é o mundo que eu conheço. Se eu não conheço, eu não faço parte desse mundo. Eu não acesso esse mundo. Eu não gozo, eu não experimento. Vocês estão percebendo isso? A crença, elas são camadas, né? Pensamento limitante, né? Pensamento de escassez, são camadas que eu tenho que ir vencendo, que eu tenho que ir andando. Eu me lembro de um filme que eu assisti na infância. O camarada tinha vários problemas psicológicos e psiquiátricos que o médico dele disse o seguinte, para ele dar pequenos passinhos, e ele andava de passinho, passinho até a janela, passinho até a porta, passinho até o elevador, passinho até o carro, passinho até o trabalho. Faço mesmo. Mas não pare, continue caminhando, continue estudando, continue aprendendo, continue se envolvendo, se encharque, porque um mundo novo vai começar a aparecer à medida em que você vai conhecendo novas coisas. Eu sentei alguns meses atrás com uma professora amiga e eu pedi para ela escrever aqui um pouco do universo jurídico que ela vive dentro do direito tributário. Olhem só. Ela falou sobre as espécies tributárias, os impostos, contribuições sociais, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios, taxas, né, e considerações especiais. Ela falou sobre o IPTU, né, o ISS e o ITBI. Ela falou sobre... que mais? Multa, DIFAL, falou sobre DIFAL, né?
Ela falou sobre, né, o TIT, Tribunal de Impostos e Taxas. Ela escreveu sobre a CSLL, sobre PIS/COFINS, sobre imposto de renda da pessoa jurídica, né? Sobre o teto base, né, de cálculo das contribuições destinadas a terceiros, SES, SENAI, INCRA, SEBRAEL, né? E foi falando, crédito de PIS/COFINS, né? Regime de tributação, lucro real, presumido e arbitrado, simples nacional, sociedade unipessoais, o regime tributário, né? Advogados, médicos, o INSS, etc. E ela foi falando, ela foi escrevendo, o IBET, né, a medida cautelar fiscal, e ela foi descortinando a própria reforma tributária, né, e ela foi trazendo. Ou seja, se eu não tenho essas informações, eu não conheço esse mundo. Então, por isso, você, jovem advogado, acreditar é estudar. Acreditar é se desenvolver. Acreditar é continuar o seu desenvolvimento de carreira. Então, quando eu trago esse tema a 1000 oportunidades na advocacia, o ponto 1 é como fazer para você acreditar. Pense nisso. Escreva sobre isso. Trabalhe isso em você. Como aumentar sua crença? Como você passar a acreditar, sendo que você ainda não está vendo? Você, de alguma maneira, precisa conversar com alguém. Você, de alguma maneira, precisa ter bons conselhos. Você precisa ver um alvará de um valor alto. Você precisa ir participar de uma audiência trabalhista, né? Eu me lembro como se fosse hoje, né? Uma advogada, amiga, conhecida, já idosa, fez um acordo de mais de R$200 mil na época. Isso já faz mais de 10 anos. E eu fiquei pensando comigo, ela fez a petição inicial, que eu sei fazer, ela pegou lá o cliente, se eu não me engano era caminhoneiro, ela fez a proposta, o pessoal aceitou a proposta. E eu fiquei imaginando os 30% desses honorários. Então você vai visitar uma vara do trabalho, vai assistir audiência, vai visitar um colega, vai visitar um cliente, faz um curso. Mas você precisa se expor a alguma coisa para você passar a aumentar o seu nível de crença. Porque senão você vai ficar estagnado naquele nível de crença e não vai acreditar em outras coisas. Então, quando a gente traz essa frase, né, eu vou fazer até dar certo. Esse fazer até dar certo é fazer tudo que for necessário. Não é fazer do mesmo jeito sempre. Não, é fazer mais, é fazer melhor, é fazer com mais afinco, é procurar, né, é aquilo que a gente chama nas ciências sociais de praxis. Eu faço, reflito sobre como eu fiz, volto a fazer novamente de uma maneira melhorada, mais refletida. Isso é praxis. Então, fazer até dar certo é você sempre se perguntar: onde é que eu posso melhorar? Como é que eu posso atender melhor um cliente? Como é que eu posso fazer um vídeo melhor? Como é que eu posso fazer uma petição melhor? Como é que eu posso ir para uma área melhor, jurídica? Como é que eu posso ir para um lugar melhor onde tem mais clientes? Melhores clientes. E se você acredita suficientemente, nada vai te segurar e você vai fazer. Naturalmente vai começar a dar certo. Não precisa dar certo de uma vez. Não precisa dar certo tudo. Não, até dezembro tem que dar certo tudo, senão eu paro. Não. Hoje vai dar certo um pedaço. Amanhã vai dar certo um outro pedaço. Talvez semana que vem não dê certo, mas na outra semana vai dar certo, que vai valer a pena por aquela semana que não deu certo. Aí você chegou em dezembro, faz a contabilização do ano e falou: olha, não é que alguma coisa está dando certo? E de repente você vai morrer tentando, mas dando certo. Então, o dar certo não é um fim em si mesmo. O dar certo não é o pódio, medalha de ouro. Isso acontece em algumas áreas da vida. Na área da competição, né, desportiva, etc. Mas na área do empreendedorismo, na área da profissão, na área do ganhar o pão nosso, né, de cada dia,
Pode dar certo para todo mundo. Percebem como é importante, então, esse acreditar e ir fazendo dar certo de pouquinho em pouquinho, e isso vai aumentando. Até a gente chegar num ponto de que muita coisa vai dando certo, de que a gente vai evoluindo na vida, vai evoluindo na carreira. E a gente vai mudando de qualidade. Então, aquele vereador, candidato a vereador, que com 4.999 votos ele não entrou por um voto faria ele mudar de qualidade. Então, na nossa profissão, a gente vai se encharcando, trabalhando, acreditando, e a gente vai mudando de qualidade, a gente vai evoluindo a nossa qualidade. E a gente vai alçando, conquistando coisas que no passado a gente não tinha. Então, guarde e leve essa frase com você. Eu acredito, por isso eu vou fazer até dar certo. E vai começar a dar certo. Vai começar a dar certo. Primeira vitória, pequenas vitórias, né? E vai melhorando, e vai aprimorando, e vai desenvolvendo, e vai crescendo, e vai comemorando. Aprenda a comemorar as pequenas vitórias. Aprenda a comemorar as pequenas vitórias. Que você vai se desenvolvendo. Se você não atingir todo o sucesso desejado, não tem problema, você viveu, sonhou, acreditou, conquistou. Ainda que não tenha sido tudo aquilo que você desejou, mas você não vai morrer arrependido de nada. Muito pelo contrário. Quando chegar o seu dia de morrer, você vai morrer em paz. Em paz. Fechou? Peço para você divulgar o nosso material. Peço para você acreditar em você e fazer o que tem que ser feito até dar certo. Ou morrer tentando. Lembre-se que todos nós vamos morrer um dia. Que seja, se tiver que ser, morrer tentando. Beijo no coração. Até mais.